Olá, seja muito bem-vindo ao Entrevista Coletiva, hoje em comemoração ao Novembro Negro. Nosso encontro é dedicado à reflexão sobre a importância da consciência negra no Brasil. Para isso, recebemos duas convidadas especiais, Lígia Olímpio de Oliveira, que é defensora pública de Minas Gerais e membro da Comissão Étnico-Racial da ANADEP, e também Elisângela Chaves, diretora de Ações Afirmativas da UFMG. Está comigo também o comentarista de política, Orion Teixeira, para esse diálogo tão necessário, né, que vai muito além da celebração e traz à tona aqui questões urgentes sobre justiça racial, educação, igualdade também no Brasil. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vamos começar falando sobre o significado, né, do Novembro Negro, da importância da consciência negra e desse dia 20, né, para nós brasileiros. Primeiro, agradecer esse convite, né? Estou aqui representando a UFMG, que é uma instituição que vem pautando essa importância num segmento muito importante que é a educação. E é o dia que a gente busca exatamente essa conscientização de algo que tem sido muito agressivo e violento na história desse país, que é o racismo, né? Que é uma resposta social histórica, mas que ainda assola esse país e que dificulta muito as nossas boas relações sociais, né? Então, esse ano, primeiro ano que a gente tem o feriado de forma nacional, né? Então, essa data passa a fazer parte do calendário nacional e isso, sem sombra de dúvida, é uma resposta política e social muito importante para esse combate ao racismo e em prol de uma consciência negra que realmente promova essa equidade racial e esse bem viver para todos e todas, né? Bem, doutora Lídia, eu queria fazer uma relação dessa resposta social aí, desses eventos. Então, nós temos a importância de Zumbi dos Palmares, o Novembro Negro e o dia 20, Dia da Consciência Negra, o primeiro feriado nacional neste ano. A relação disso com o 13 de maio? Veja, primeiramente, né, quero cumprimentar, agradecer, né, por esse momento principalmente em se tratando de imprensa brasileira. É muito importante que a imprensa vista essa camisa, né, antirracista. Sou defensora pública aqui em Minas Gerais, sou membro da Comissão Étnico-Racial da Associação Nacional da Defensoria Pública, e a Defensoria Pública é justamente a instituição voltada, né, a promover os direitos humanos, notadamente no tocante às pessoas hipervulnerabilizadas, que é justamente o caso dessa questão étnico-racial. Né? Então, parabenizo a Band, né, por esse momento, que é um momento histórico, é um momento muito necessário, notadamente com relação à imprensa, né, que tem tanta capilaridade. Essa relação, né, entre o 13 de maio, o dia aí tido como né, a abolição da escravatura, né, a abolição da escravidão e Zumbi, né, e o dia 20 de novembro, que é uma das datas tidas como, né, o dia do falecimento, da morte de Zumbi do Palmares. Quem foi Zumbi do Palmares? Foi um representante da comunidade quilombola daquela época, né? Zumbi do Palmares era símbolo de resistência, né? E é muito importante nós ressaltarmos que essa resistência, tanto indígena quanto negra, ela se teve desde a primeira entrada no Brasil, desde a exploração das pessoas pretas no Brasil, né? Desde de os navios tumbeiros trazerem aí crianças e adolescentes para serem exploradas, torturadas cruelmente no Estado brasileiro, né? Então, essa relação de Zumbi do Palmares, que demonstra, e não é só ele, tivemos mulheres muito importantes, né? Luísa Maim, tivemos Esperança Garcia, mulheres pretas muito importantes, Dandara, que infelizmente, né, nós não falamos dela, e daí nós temos uma questão aí atinente à questão do machismo, né, discriminação da mulher, mas, né, mostrando essa resistência, né, foram esses atos de resistência que se levou, embora seja simbólica, né, essa abolição, mas que se levou a um documento que formalmente acabou com a escravidão do Estado brasileiro.
Formalmente, Formalmente, que isso fique bem claro. Exatamente. Saíram dados recentes, inclusive nós conversávamos aqui nos bastidores, né, sobre a população que vive hoje em favelas no Brasil, né? 8 em cada 10 brasileiros estão em vilas e favelas. E a gente sabe que a grande maioria dessa população ainda é negra, né? Quer dizer, que herança péssima que nós temos, né? Sim, nós vemos que o importante para a gente falar de racismo, nós precisamos falar da colonização. Né? O que é essa colonização? Né? A partir do momento que veio o europeu, né, para a América, digamos assim, né, e para vir para a América e escravizar pessoas e pessoas pretas e matar pessoas aqui presentes, os indígenas, precisou se estabelecer, se construir uma identidade. Uma identidade do que seria normal, do que seria padrão, e uma identidade do que seria anormal, do que seria fora do padrão, do que seria inferior, do que seria perigoso, do que seria boçal, ruim, burro, ignorante. E essa construção, né, que se dá aí com a racialização. A partir do momento, essa é a grande crueldade da colonização nas Américas, né, que é essa colonização a partir da cor da pele. Né? Então, se racializou e se transformou a cor branca, europeia e todos os padrões culturais brancos em padrão e a cor preta em diferente e inferior. Né? A partir dessa construção, dessa inferiorização, isso foi o que nasceu a nossa estrutura. Nossa estrutura brasileira partiu disso. E aí, então, não é nem só nas favelas, infelizmente, né? Mas essa inferiorização se dá em todo lugar. Na educação, na saúde, na pobreza, na fome, nas favelas, no sistema carcerário, Sim. Né? Onde a gente tem essa discrepância. Sempre as maiorias são negras quando se trata, né, das misérias humanas no nosso país. Professor. Eu queria voltar um pouquinho na questão do 13 de maio, né? Só complementando essa ideia. A questão da favela, né, ela vai ter uma perspectiva geopolítica dessa marginalização dentro dos centros urbanos, né? Mas é importante que a gente perceba que a marginalização, ela se traduz em favela em termos de organização do espaço público cidade, mas ela vai acontecer de outras formas em outras organizações, como a gente tem também na zona rural e etc. E aí, em relação ao 13 de maio, é muito diferente e distante em termos de organização do pensamento político e crítico no país, o que significa o 13 de maio como uma data que a República, naquele momento, estipula para demarcar uma ação de documental, mas que não é real em termos socioeconômicos e políticos, do que a gente busca no 20, né? Que vem através de uma percepção dessa perspectiva, que foi uma ação que não traduziu de fato essa libertação, essa relação igualitária ou equitária, né, que a gente está querendo agora, né, a equidade, não só os iguais, mas que a gente consiga de fato, né, e aí isso é uma perspectiva de ação afirmativa fundamental, né, para as nossas políticas, mas que a gente entenda que o 13 de maio é uma data que ficou presente e que marca a história de forma muito agressiva, inclusive, né? E algumas pessoas colocam isso em pauta, assim, mas a princesa Isabel, e a princesa Isabel foi uma persona naquele momento que, à frente de todo o movimento político que já se encontrava tenso na República, assinou um documento. E, dali, ela liberou uma população que, infelizmente, ficou tão à margem que teve que morar nos altos onde não havia nenhum tipo de saneamento básico, nem estrutura de moradia, e que compôs ao longo, e aí a gente tem vários estudos que vão falar disso de forma mais detalhada, né? É onde surgem as favelas, que é essa marginalização da população negra que vai para uma realidade de subsistência total, né? Sem apoio do Estado, sem inclusão social, dos próprios serviços públicos. Isso... Não houve uma política pública, né, que veio após essa abolição, mas que ela não aconteceria de outra forma porque o Senado Federal não permitia avanço nesse processo do fim da escravidão no país, né? Eles atrasaram por vários anos com lei dos sexagenários, ventre livre, enfim. Se ela não desse essa canetada,
que até levou à crise da monarquia para a república, né? Quer dizer, sim, entre enfim, os não houve realmente, o governo não amparou esses nenhum tipo de reparação abolicionados. Mas, no entanto, se não fosse essa princesa Isabel, qual a importância que isso teve historicamente para esse rompimento, para o fim dessa escravidão? Bom, primeiro que nós somos o último país do planeta a fazer essa atitude, né? Então, assim, a importância é que isso pôs um ponto final no sentido documental, né? Era uma ação necessária, inclusive para as relações exteriores do próprio país. E é isso a importância, porque fora isso a gente não tem como entender essa ação, e aí vem a crítica, né? A falar assim, mas a gente precisa estar agradecendo a Princesa Isabel. A Princesa Isabel, como eu falei, foi uma persona que naquele momento, representando o Império, teve atitude, mas são muitos séculos de prejuízo, de desumanização dessa população. E politicamente não houve uma oportunidade de planejar isso, até porque o Senado Federal, como eu disse daqui a pouco, ele era o centrão da época, ainda é o centrão de hoje, né? É complicado fazer Mas o latifúndio buscou, inclusive, mão de obra estrangeira para suprir a mão de obra escrava que eles não queriam, inclusive, absorvê-la. Exatamente. Que evitaria, por exemplo, a favelização. É o claro exemplo da desumanização, né? Do quanto isso era agressivo. Né, eu sempre digo que realmente não houve políticas públicas, mas justamente por conta dessa construção e desse colonialismo e da colonialidade que adveio, né, dessa divisão das pessoas, essa divisão racial das pessoas, né? Então, nós tivemos a ciência, a filosofia, a religião legitimando essa prática, mas nós tivemos sim um braço do Estado que acolheu essas pessoas, que acolheu a população negra, que que reconheceu-as como pessoas. Qual é esse braço? O direito penal. Né? Então, nós tivemos a previsão e a criação, logo após, né, a dita abolição, de crimes, né, exatamente específicos para criminalizar condutas praticadas pelas pessoas negras. Por exemplo, a capoeira, né, as práticas religiosas, a vadiagem, quem que não tinha o samba, quem que não tinha, por exemplo, naquela época, trabalho? Aboliu-se a escravidão, né? Então você não trabalha mais, você não tem casa, você não tem trabalho, você fica na rua, né? Então o que eu faço com você? Eu torno suas condutas crime e te encarcero. E daí a gente só vê uma evolução daquele encarceramento de outrora para o nosso encarceramento em massa atual. Pode ficar. Não, é porque tem um elemento nesse processo, e aí eu acho que, né, no meu caso, pelo menos eu não sou historiadora, mas a gente tem um trabalho muito significativo aí pelos historiadores, né, recentemente. Mas essa perspectiva, quando você cita o fato do Brasil abrir seus portos para receber mão de obra externa, porque uma das perspectivas que são muito agressivas nesse processo histórico é exatamente essa noção da falta de apoio educacional para essa população. A gente tem aí um retrato, né, e cada vez mais as pesquisas têm nos mostrado isso, que os primeiros escravizados que foram chegando, eles vinham com conhecimentos e com tecnologias, né? As nossas minas aqui têm uma influência enorme de tecnologia africana. Só que essas pessoas foram morrendo e essa população que foi nascendo, né, ao longo dos séculos, porque aí a gente está falando de 400 anos, elas não foram sendo educadas. Então, de fato, a gente tinha uma mão de obra escrava e que não tinha outras habilidades. E o Brasil buscou abrir os seus portos por N motivos, né? Inclusive esse de não entender essa população que ficou à margem e ficou desqualificada para esse mercado de trabalho muitas vezes exatamente pela essa ausência. O nosso índice de analfabetismo era total e ainda continuamos. A EJA ainda é uma realidade nesse país. E se você for olhar quem são os alunos da educação de jovens e adultos, a gente também vai encontrar novamente uma maioria de pessoas negras, inclusive mulheres negras. Então, esse processo de desnutrição, né, havia uma falta de nutrição para a formação cidadã, para a formação de condição de vida e, apesar disso,
essa população ainda circulava no comércio. Então, quando eu estou falando de pesquisas históricas, né, elas vêm trazendo uma resposta pontual de pensar como que essa população conseguiu resistir e, de certa forma, ainda buscar essas ascensões. Uma delas é o próprio comércio, né, a partir, inclusive, das mulheres, com a comercialização das quitandas, das comidas em rua, né, que é uma questão muito comum nos centros urbanos. Antes disso, inclusive, porque a gente também tem tido aí um reforço de como se nada acontecesse, como se essa população fosse sempre oprimida e sem condição de resistência e de reação à opressão. E isso não é um fato, né? A gente tem aí na história, principalmente na história do direito, aí você falando, eu lembrei de Luiz Gama, que Luiz Gama foi um personagem totalmente abafado na história brasileira, mas que exerceu um papel lindíssimo na defesa dos crimes contra as pessoas negras, né? Mas para além dele... Na própria libertação, né, das pessoas. Né? E para além dele, isso acontecia como prática. Lógico que numa quantidade que, infelizmente, não era o suficiente, mas de pessoas que conseguiam ir conquistando a liberdade de outras, né? Iam ficando forras e iam comprando a alforria de outros, dos seus próprios filhos e se reorganizando, que são os movimentos de resistência que, infelizmente, a história tradicional vinha abafando e que, há algum tempo, a historiografia brasileira vem conseguindo avançar e trazendo fontes de relatos que nos mostram mais tensões e conflitos do que a gente vem tratando socialmente de forma consensual ou dentro do senso comum. Né? Sim. Hoje a gente vê, como a senhora está dizendo, né, assim, novos ícones, assim, novos não são novos, né, mas que estão cada vez mais visíveis para toda a população, a história da população negra, mais pessoas negras na mídia, ocupando espaços de poder, ocupando espaços de visibilidade, sendo retratadas de outra forma, né? Isso a gente sabe que é muito importante para que haja mais visibilidade, orgulho, enfim. Mas em que medida isso pode ser também visto como vamos dizer assim, um marketing, muitas vezes, em cima das figuras, né? E que não ultrapassa realmente o que precisa ser ultrapassado para que a gente mude essa realidade no Brasil, né? É uma boa pergunta. Eu vejo que, né, a representatividade é uma das mais importantes formas de combate ao racismo, né? A primeira forma, eu gosto muito da fala de Sueli Carneiro, que ela fala que eu falo da minha condição de escrava, né? A fala é muito importante, por isso que eu, né, aplaudo muito esse programa, né? Falar sobre e se reconhecer uma sociedade racista, independente da cor da pele, é um passo crucial de combate, de mudança, de combate a esse racismo, a esse processo histórico e perverso e cruel que, né, permeia não só a sociedade brasileira, né, como aí podemos falar aí, né, no mundo. Então, a representatividade, ela é uma das formas mais efetivas de se combater. Só que é claro, né, essa perversidade, ela está em todos os lugares também. Então, óbvio que pessoas e instituições podem se valer disso, né, para aparecer, né? A gente tem aí a questão política, né? A simbologia de pautas identitárias, ela acaba sendo um marketing. Mas, na minha opinião, ainda é muito melhor se falar, é muito melhor se reconhecer, ainda que seja com uma intenção marqueteira, mas se está falando sobre, eu acho muito bacana isso. Você liga a televisão, eu sou da década de 80, né? Você liga a televisão ali na década de 80, de 90, e hoje mudou completamente. Então, isso é muito importante, principalmente para as crianças, né? Para nós negras e negros, nós nos vermos em outras situações, se não sobre-representando estatísticas de miséria. Da visibilidade. Né? Então, nós nos vemos em outras situações
como protagonista de uma novela e não somente como, né, cargos de subordinação. Sim. Né? Então, ainda que se tenha essa questão marqueteira que a gente sabe que tem, né, mas ainda é importante porque agora a gente está enegrecendo também cargos e a mídia e as novelas e os filmes, e isso é uma das vertentes importantes para combate ao racismo. Professora Elisângela, dentro desse desafio do combate ao racismo na sociedade, no sistema de justiça, né, existem dificuldades, como, por exemplo, esse conceito da miscigenação, né, a miscigenação e também da democracia racial. Como é que supera isso? Como é que se opera esse combate? Aí a gente já fala do mito da democracia racial, né? Então, isso que ela estava falando é fundamental, né? Então, né, eu não parabenizei, mas vou aproveitar para parabenizar a iniciativa, porque para nós que estamos na educação, é esse processo, é falar sobre. E falar sobre significa não só falar, mas perceber. Então, quando a gente usa essa frase, representatividade importa, é porque nós estamos conseguindo ampliar a nossa percepção de quem somos nós, povo brasileiro. Isso é uma questão de identidade, né? Nós não somos um povo branco, nós somos um povo miscigenado, nós somos um povo com uma grande população que viveu durante muito tempo o mito da democracia racial. O que seria isso? Nós não temos racismo, né? Como se a gente realmente não... E aí, como é possível que não? Então, vocês estavam falando dessa perspectiva da televisão ou do marketing, né? Dessa perspectiva do quanto a presença negra tem estado nas peças publicitárias, ocupando esses espaços, mas não só, né? Sim. Porque a gente está em plena movimentação de alternância de possibilidades de ascensão social, econômica, inclusive com as ações políticas, como é a ação da lei de cotas nesse país. A lei de cotas, ela oportuniza o que? A formação superior para que pessoas tenham uma reparação histórica desse distanciamento que eu havia citado um pouquinho antes, dos tempos, né, dos longos anos que essa população foi bloqueada e teve a educação de forma inacessível, né? Então, essa perspectiva da ascensão para as cotas, por exemplo, ela amplia, e a gente na UFMG tem vivido isso de forma muito presencial, né? Essa ação afirmativa de trazer para essas pessoas a condição de se sentirem equiparadas a ocupar esses espaços. E aí, a perspectiva de uma democracia, ela começa a ter uma característica mais fidedigna com o que a gente entende por democracia, que tem sido extremamente atacada, e aí a gente nem precisa, acho que é até redundante falar que em termos raciais, mais ainda, né? A população que mais morre nesse país continua sendo a população negra, e isso é dos marcadores mais agressivos que a gente tem dentro do efeito do que vem a ser o racismo, né? Então, a perspectiva da gente pensar essa convivência, e aí quando você estava falando me ocorreu essa lógica, é melhor que a gente esteja representado, mas é melhor que a gente também entenda que as pessoas, independente da cor de suas peles, elas vão pensar e vão ter posicionamentos diferenciados. Eu acho muito curioso quando as pessoas falam assim, nossa, mas aquela pessoa é negra e ela não samba, por exemplo, né? E não por isso, né? Depende muito da experiência cultural e de como ela tem o seu processo formativo. Então, isso são mitos que estão dentro dessa lógica, né? Uma caracterização a partir da racialização da cor da pele. E isso é muito incidente quando a gente pensa essa capacidade vinculada à intelectualidade, né? Quando a gente fala do processo de desumanização sofrido pela população negra, que veio dessa diáspora africana, né, escravizada, é porque isso de fato ocorreu, né? A ideia de que havia uma inferiorização desses corpos, dessas mentes, desses agires. E aí os saberes foram ficando totalmente reduzidos ao que era possível para essas pessoas vivenciarem dentro da senzala, dentro, né, na sua vivência do morro. E uma lógica na educação mesmo, é muito curioso você pegar na história da educação os dizeres da incapacidade intelectual dos alunos, que não tinham pais alfabetizados, que obviamente não conseguiam se alfabetizar da mesma forma que pessoas brancas, que eram criadas por pessoas já letradas,
conseguiam, né? E a gente demorou muito tempo, isso é uma questão muito dos anos 70, 80, sim, né? Sim. A gente demorou um tempo a entender que o processo, as metodologias que eram utilizadas, que eram incompatíveis com o processo de desenvolvimento. E isso é uma das perspectivas que a gente tem hoje como um dado dentro da universidade, principalmente das universidades públicas brasileiras, com o advento da ação afirmativa das cotas, que é ver o quanto o desenvolvimento e a capacidade dessas pessoas tendo acesso se desenvolve e supera, né? Então, os dados da UFMG são maravilhosos nesse sentido, né? Isso não significa que não tenhamos problemas e dificuldades. A inclusão não é um movimento simples de ser feito, mas é definitivamente uma ação política necessária e que nós temos capacidade formativa e intelectual de avançar e superar. Com certeza. E só complementando, né, essa questão, né, do mito da democracia racial, também me ocorreu ouvindo a professora falar, né, nós temos que tomar muito cuidado, né, com falas como somos miscigenados, todos temos o sangue negro, então não existe racismo no Brasil, né? Ou todos têm direito às políticas Ou todos têm direito histórica. às políticas de reparação, exatamente, de reparação histórica, né? São argumentos racistas que são facilmente refutados pelos dados, né? Então, se não existe racismo, por que os cargos de poder, e aqui trago para o meu lado, sistema de justiça, né? Juízes, juízas, promotoras, promotores, defensoras, defensores, delegados, são, em sua massiva, grande maioria, brancos e brancas. E homens. E homens brancos, porque também não são homens negros. Né? Por que a política, a gente está tendo que prever cotas, né, na política? Por que os cargos nas empresas privadas, os grandes cargos, né, os cargos de poder, são para pessoas brancas? Sim. Né? Então, esse mito da democracia racial, de que não existe também, ele é facilmente refutado pelos próprios, né? Basta olhar, né, para esses cargos de poder, para esses... Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de argumento, que é um argumento que vai de encontro com toda, né, a toda essa, tanto a política antirracista, né, tanto a essa necessária educação e atuação antirracista, e vai ao encontro da tamanha violência, né, que acomete aí a população negra. Sim. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo. A entrevista coletiva volta já já. Estamos de volta com entrevista coletiva, hoje falando sobre desafios e avanços da valorização da herança africana e o impacto dessa história no dia a dia da população negra brasileira. Estamos aqui com duas convidadas muito especiais, né, Orion? Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta à doutora Lígia, defensora pública, a respeito dessa questão das desigualdades, que além das próprias desigualdades, afeta também a autoestima das pessoas, a saúde mental delas. Como é que isso impacta? Exatamente. O racismo, né, Michelle Alexander até ela fala que o racismo é, antes de tudo, um sentimento. Nós temos o Frantz Fanon, né, que também traz muito essa questão do sentimento. Né? O racismo é dor. Né? Você ser desprezado, você ser discriminado, e falo eu como mulher negra que diariamente sofro o racismo, principalmente sendo uma mulher negra no sistema de justiça, falo com toda a propriedade. O racismo dói, o racismo é cruel com a gente, porque não tem o que você fazer. A minha cor é essa, não tem como eu sair disso, não tem como eu tirar isso de mim. Né? Então, eu vejo que, né, eu atuo justamente na Defensoria Criminal, né? E a Defensoria Criminal, né, traz aí, né, traz para o nosso colo, né, questões muito consolidadas do racismo, que é a sobre-representação no sistema carcerário da população negra, que é a violência policial, o perfilamento racial
né, oriundo aí, e a violência policial que dele decorre, né, e daí aqui eu digo que essa dor, né, que me é trazida por quem eu assisto diariamente, ela é muito naturalizada, né, essa violência que sofre o corpo negro, e geralmente o corpo, como eu disse, né, se outrora eram crianças de 8 e jovens a 15 anos que vinham nos navios tombeiros, hoje nós temos uma juventude negra que é vítima de genocídio, que é vítima de violência, de truculência, né? E aqui deixo muito claro, né, que essa questão do perfilamento racial, da violência policial, ela é ruim para todo mundo. Se nós somos o país que mais mata jovens negros, nós somos a polícia que mais morre e policiais negros, né? Então é ruim para todo mundo. Sim. Mas e essa dor, ela é perene, é uma dor que naturaliza, acaba sendo naturalizada. Então, por exemplo, às vezes você apanhou? Apanhei, mas deixa para lá. Isso é normal. A abordagem policial, né, que a gente fala até do baculejo, né? Não, eu já saio de casa 4 horas da manhã porque eu tenho que contar que eu vou ser abordado, que eu vou sofrer esse baculejo, né? Então isso, infelizmente, é naturalizado, mas tem carrega esse peso de inferiorização partindo da própria pessoa negra. E digo isso com muita propriedade, eu, né, concurseira pública, quando eu ia prestar concursos, eu sempre achava que eu não era capaz, que a outra pessoa branca era mais inteligente que eu e que passaria no concurso. Então isso é cruel, essa dor, ela é perene, né, e ela é difícil de combater, né, porque é nossa subjetividade. Um dos marcadores do racismo, sem sombra de dúvida, é essa desqualificação. E a desqualificação da pessoa, ela tende, né, e a gente tem um adoecimento imenso de jovens com essa perspectiva. E daí vem uma questão muito importante também, que eu nem sei se está prevista de abordar, para a gente pensar, que é esse lugar de um protagonismo das pessoas negras. A gente estava falando antes de representatividade, e isso tem muito a ver com a representatividade, né? E aí, citando Conceição Evaristo, quando ela trabalha toda a perspectiva da escrevivência, né? E tem pessoas que falam assim, mas óbvio que tem... É porque a gente ficou durante muito tempo com pessoas outras falando, né, o outro falando de nós próprios, inclusive por esse processo todo de falta de representatividade em várias instâncias sociais. Então, isso desde o processo de início da vida, né, a escrevivência é você trazer o seu próprio, né, a sua vivência. E essa abertura, e acho que programas como esse são fundamentais, porque a gente está, né, ampliando esse debate, é fundamental, porque é a hora que as pessoas conseguem trazer a reflexão para uma convivência mais ampla. Porque essa realidade, você, por exemplo, nunca vai viver, né, na sua condição de homem branco. E como ela também não viveria, porque não está na minha condição de mulher negra. Então, para nós, pessoas negras que chegam a lugares de destaque, né, eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer um curso superior, por exemplo, né, a finalizar. E daí, depois de mim, muitos outros vieram, né? Porque volta àquela perspectiva de uma construção de desqualificação, né? E aí, nessa lógica, eu acho que a gente vem avançando com muitos problemas ainda, mas a gente vem avançando principalmente pela perspectiva do debate, né? De conseguir esse debate e conseguir um avanço. E a gente está, por exemplo, esse mês, e quero convidar todos e todas, né, vocês também. Gostaríamos de fechar com esse convite, claro. A gente está realizando, então, né, o mês de novembro, o mês todo na UFMG, a gente tem uma programação que se chama Novembro Negro, da UFMG. Esse ano, a comunidade negra que participa há 7 anos, nós estamos na 7ª edição, retirou como temática a luta antirracista na UFMG. E a gente teve uma abertura maravilhosa, como a Caia Evaristo, nossa ministra de Direitos Humanos e Cidadania, pautando essas questões para o enfrentamento ao racismo, o racismo que pode ser epistêmico, científico, institucional, são essas ações que vão permitir isso. Parabéns, né? então, todos convidados, né? Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui com a gente. Prazer. O Entrevista Coletiva vai chegando ao fim. A gente se encontra novamente no próximo sábado. Até lá.